Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 10 de julho de 2022, um domingão, e nesse vídeo hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, do mercado de criptomoedas que caiu no final de semana. Vamos comentar também sobre algo que pode impactar diretamente o mercado de criptomoedas nessa semana. Vai ter um evento, vai ter a divulgação de um dado que vai provavelmente tirar o mercado de criptomoedas dessa lateralidade, vai fazer com que ele volte a se movimentar em tendência, tá? Existe uma grande probabilidade desse dado fazer isso. E também vou comentar sobre uma posição, uma operação que eu estou montando no Bitcoin. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aqui começar pelo gráfico do Bitcoin. Analisando o gráfico do Bitcoin, a gente não tem grandes novidades, tá? O final de semana o Bitcoin caiu um pouco aí, mas continua preso naquele mesmo range, né, pessoal? O Bitcoin segue aí preso, andando de lado entre a região ali dos 22 mil dólares e a região ali dos 18.500 dólares, tá? O Bitcoin bate lá embaixo, sobe para a região dos 22, baixa na região dos 22, sobe e por enquanto não tem nada mostrando aí que ele tenha saído, tá? Lembrando, pessoal, se o Bitcoin conseguir fechar um candle coisa que ainda não aconteceu, tá? Acima da máxima do dia 26, que é a região ali dos 21.900 dólares, ele estaria formando um fundo duplo que projetaria o Bitcoin na região dos 25.800 dólares, tá? Ah, Tainan, mas você tá falando desse fundo duplo, e aí o Bitcoin, lá no dia 8 de julho, ele conseguiu superar, né? Ele chegou a bater a máxima ali de 22.490 dólares, 22.500. Mas, pessoal, infelizmente, tá? Infelizmente, para infelicidade de muitos, ele não fechou um candle acima, ele só bateu uma máxima. A gente vê aqui que ele deixou até uma sombra, né? Então, o mercado segue do mesmo jeito, sem grandes novidades. O gráfico, a gente não tem nenhum padrão gráfico confiável que foi rompido. Tá? Ah, Tainan, mas e aquele triângulo simétrico, né, que foi rompido para cima? Pessoal, triângulo simétrico, flâmula, é um padrão de continuação de tendência, tá? Geralmente, quando ele rompe para cima, existe uma probabilidade altíssima desse rompimento ser falso, como aconteceu lá no mês de março, né? Muita gente foi enganada pelo rompimento daquele triângulo simétrico que foi rompido para cima lá no final do mês de março, né? Muita gente falou, agora o Bitcoin vai bater a região dos 50, 60 e tantos mil dólares, e não, tá? O Bitcoin fez a armadilha e voltou a cair. É muito comum, tá? Por quê? Porque a tendência era de queda, né? O Bitcoin vinha caindo lá desde novembro, então tendência de baixa, topos e fundos mais baixos. Esse padrão que normalmente funciona melhor a favor da tendência foi rompido contra a tendência. Sinal de armadilha, tá? Então, não dá para confiar, pessoal, que esse padrão aqui tá dizendo que vai para cima, tá? Não dá para confiar muito. Enquanto não fizer um fundo duplo ali, eu não confio aí de que para poder afirmar que ele vai, tá? Esse triângulo, por exemplo, o alvo seria na região dos 27 mil dólares. Eu acho difícil chegar na região dos 27 mil dólares, porque, pessoal, ficou muita gente presa nessa região dos 28 mil dólares, tá? Então eu acho difícil o Bitcoin conseguir chegar lá. Muita gente está presa, essas pessoas que estavam presas viram o Bitcoin cair 30%, 40%. Provavelmente, se ele voltar naquela região, as pessoas que compraram naquela região, elas vão querer vender, elas não vão querer mais segurar o Bitcoin, pelo menos por enquanto, tá? Então, é algo aí pra gente analisar, eu não confio muito, mas se a gente conseguir formar o fundo duplo, fechar acima dos 21.900, aí vai ficar legal, tá? Aí a gente tem um alvo ali na região dos 28.500. E essa aí é a perspectiva que está me guiando para montar uma operação que eu já vou falar daqui a pouco sobre a posição de trade que eu estou montando no Bitcoin nos últimos dias. Mas, como a gente já sabe, não adianta analisar só o gráfico do Bitcoin, até porque o que tem movimentado e dado direção aos movimentos do Bitcoin, a maior parte dos movimentos do mercado de criptomoedas no ano de 2022 foram movimentos acompanhando bolsas americanas. Então, a gente tem que entender o que pode impactar as bolsas americanas. E indo aqui para o calendário econômico, pessoal, a gente vê aqui, amanhã, segunda-feira, não tem nada, tá? Nenhuma novidade aí vinda do mercado, pelo menos lá nos Estados Unidos, nada de novo. Então, é um dia que tende a ser um dia mais calmo, tá? Tende a ser, não quer dizer que vai ser, viu, pessoal? Uma probabilidade, não uma certeza. A gente nunca sabe o que vai acontecer no meio do dia ali, né? Pode sair um dado da China durante a madrugada, alguma informação sobre a China que pode abalar o mercado. A gente viu semana passada informações sobre a China, casos de Covid na China jogaram o mercado para baixo, depois para cima, enfim, né? Então é algo bem complicado.
Tá? Na terça-feira nós temos a perspectiva energética de curto prazo lá dos Estados Unidos. É um dado extremamente importante, mas não acho que ele vai fazer preço no mercado agora, tá? Na minha opinião, pessoal, o dado que mais vai poder fazer preço no mercado essa semana é o CPI relativo ao mês de junho, tá? Esse dado, pessoal, que derrubou o mercado de criptomoedas no mês de junho foi o CPI relativo ao mês de maio. Tainan, o que é esse tal de CPI? O CPI, pessoal, lá nos Estados Unidos, ele é o núcleo de preços ao consumidor, tá? Ele mede ali a evolução dos preços, bens e serviços, excluindo alimentos e energia. É basicamente, pessoal, como se fosse o IPCA aqui no Brasil, tá? Mede a inflação, né? Eu acho que é isso mesmo, índice de preço ao consumidor aqui no Brasil. Ele mede aí a inflação lá nos Estados Unidos. No caso aqui, esse vai medir a inflação relativa ao mês de junho, tá? E, pessoal, por que esse dado é tão importante? Por que o mercado está olhando para a inflação dos Estados Unidos? Lembre-se, por que o Fed está subindo os juros? O que está fazendo o mercado de criptomoedas cair tanto nesse ano de 2022? O Fed está subindo os juros. Por que o Fed está subindo os juros? Porque a inflação nos Estados Unidos e no mundo inteiro está extremamente alta, a economia dos Estados Unidos está aquecida, eles precisam desaquecer essa economia para tirar um pouco da pressão da demanda, para diminuir a pressão compradora que está fazendo com que as coisas subam de preço no mundo todo. A gente está sentindo isso quando vai abastecer o carro, quando vai comprar um pão na padaria, tudo subiu de preço aí desde 2020 para cá, quando o Fed adotou uma política fiscal e monetária muito expansionista, tá? Uma política aí bem para estimular a economia mesmo. O resultado é a inflação. A inflação, como vocês sabem, ela não pode ficar por muito tempo, tá? As pessoas não podem se acostumar com a inflação. Por quê, pessoal? Eu vi até um meme esses dias no Facebook, né? Que uma pessoa falou, comprei um frango aqui a R$17, ele já subiu aqui 40% e está na minha geladeira. Sigam-me para mais dicas de investimento, né? Uma brincadeiras à parte, pessoal, o que isso significa? Se as pessoas começam a entender que os preços das coisas tendem sempre a subir, elas vão começar a comprar e guardar as coisas esperando que elas subam, tá? O hábito, por exemplo, que muitos brasileiros têm de fazer compra do mês, ele surgiu no Brasil durante o período de hiperinflação nos anos 80. Tá? As pessoas faziam a compra do mês, no início do mês, quando recebia o salário. Por quê? Porque sabia que os preços sempre iriam aumentar. Tá? Então, as pessoas fazendo isso, elas compravam muito de uma vez. Isso aí tende a piorar a inflação, porque as pessoas, para não perder dinheiro, já que o dinheiro vai se desvalorizar, elas tendem a comprar e trocar o dinheiro por outros bens e serviços. Tá? Então, faz a demanda por esses bens e serviços ficar ali mais forte em alguns períodos, né? Enfim, acaba gerando ali um efeito bola de neve, né? Em que as pessoas se acostumam com a inflação, as pessoas acham que os preços vão sempre subir, então elas reajustam contratos ali de forma que muitas vezes nem está atrelada a custos, né? Muitas empresas, elas começam a subir os preços das coisas, não porque o custo dela aumentou, mas simplesmente porque ela acha que os preços têm que subir, que o normal nos últimos tempos subiram. E se isso começa a acontecer, tende a ir para uma hiperinflação, como é o caso que a gente vê na Venezuela, e é algo que a gente já viu aqui no Brasil nos anos 80, tá? E no Brasil foi basicamente por esse caso, esse foi um dos motivos. Demoraram a controlar a inflação e não conseguiram controlar a inflação, que no início era causada ali por uma questão energética, os choques do petróleo, uma questão de demanda, né? E acabou virando uma inflação uma inflação crônica, tá? Uma inflação que continuou, se perpetuou pela percepção das pessoas de que os preços iriam sempre estar aumentando. E, pessoal, a projeção aí para o mês de junho, tá, do CPI lá nos Estados Unidos é de 0,6%. Tá? Então, assim, no mês passado era de 0,5, veio 0,6%. Por que eu acho que existe a possibilidade do CPI surpreender positivamente nesse mês de junho? O petróleo, pessoal, ele andou caindo aí durante o mês de junho, então ele fechou o mês de junho embaixo, no mês de maio ele subiu. Isso fez com que o CPI relativo ao mês de maio contribuiu diretamente para o CPI vir mais alto no mês de junho, tá? O CPI relativo ao mês de maio que fez o mercado de criptomoedas cair no mês de junho. Então, acredito que isso pode ajudar, tá? A inflação, ela não é causada só por custos de energia, mas a gente sabe que tem um impacto muito grande, embora, pessoal, nesse dado aqui do CPI, a gente tem aí, né, exclui o preço de alimentos e energia,
A gente sabe que o preço de energia influencia em tudo, né, pessoal? A inflação de serviços, por exemplo, muitos produtos ou serviços, eles demandam energia para serem fornecidos. Então, isso vai acabar impactando. Se você tem o petróleo subindo muito, subindo 20%, a gasolina subindo, o entregador, a pessoa que faz entregas de produtos vendidos pela internet, ela vai aumentar o frete, os caminhoneiros vão aumentar o frete, enfim. Tudo tende a aumentar, tá? Então, com esse alívio do petróleo, talvez, tá, pessoal? Não estou fazendo previsão, não sei o que vai vir, mas talvez a gente possa ter um alívio. Tainan, e aí, se vier um alívio, né? Vamos supor que a inflação lá nos Estados Unidos do mês de junho vem abaixo do esperado ou dentro do esperado. Mercado vai subir? Pessoal, difícil saber, tá? Mas é melhor do que se vier acima. Mês passado veio acima e despencou. E acredito que se viesse acima de novo, iria despencar novamente. Lembrando, pessoal, o PCI, tá? Que é um dado que também está ligado à inflação, que saiu aí, no último que saiu, ele veio abaixo do esperado, tá? Então, assim, pode ser que a gente tenha um alívio aqui. Talvez a inflação lá nos Estados Unidos demonstre uma desaceleração no mês de junho, uma vez que petróleo e commodities em geral caíram, tá? Commodities, milho, soja, enfim, produtos aí que são usados para produção de alimentos, etc, né? E aço, enfim, cobre, enfim. A maioria dos produtos aí, produtos que são muito utilizados na maioria dos produtos que impactam muito no consumidor final, tá? Então, a gente tem essa situação aqui. Não acho legal tentar antecipar os dados, né? No sentido de, vou entrar com tudo que eu tenho aqui porque eu acho que vai vir abaixo, ou vou vender tudo que eu tenho porque eu acho que vai vir acima. Eu acho que é legal esperar, tá? Esse dado vai sair no dia 13 de julho de 2022, a próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília. Então eu acho que a gente vai ter que ficar de olho, porque esse dado vai dar a dica de como o Fed vai agir na semana que vem, no dia 27, tá? Na outra semana, aliás, né, no final do mês. Eu acredito, pessoal, inclusive, que o Fed, como ele vai agir, já está bem determinado, tá? A questão ele vai dar meio ou 0,75, ou talvez 0,1, ou talvez 1% de aumento na taxa de juros, tá? Acho que isso tudo vai depender da inflação, uma vez que no último pronunciamento do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele falou abertamente que o que vai ajudar eles a decidir quanto eles vão subir nas próximas taxas de juros é esses indicadores econômicos, tá? No caso aqui, o principal deles é o CPI, que mostra a inflação, que é o que eles estão combatendo agora. Então, olho nisso. Para mim, o que vai movimentar o mercado essa semana é isso. Tem uma grande probabilidade de, no dia que for divulgado esse CPI, a gente ter uma volatilidade alta lá na quarta-feira, tá? Por volta das 9h30 da manhã, e o mercado pode tomar alguma direção, como fez no mês passado. Ainda pensando nessa semana, pessoal, falando no que vai acontecer nessa semana, tá? A gente tem esse CPI, vai ter estoques de petróleo ali na quarta-feira, sai toda quarta-feira às 11h30. Não é um dado que vai fazer muito preço no mercado essa semana. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego sai toda quinta-feira às 9h30. É um dado importante, o último veio aí, surpreendeu positivamente. Mas o outro dado importante, na minha opinião, nessa semana, pessoal, é o IPP, tá? Que vai sair na quinta-feira, dia 14 de julho, às 9h30 da manhã, é o índice de preço ao produtor, tá, pessoal? Ele mostra a inflação que o empresário, que os industriais ou os produtores estão tendo, tá? E essa inflação, ela tende a ser repassada futuramente. Então, é algo importante para avaliar. E a gente vai ter núcleo de vendas no varejo que mostra aí a confiança do consumidor, né? E dá uma perspectiva se a possibilidade da recessão está se aproximando ou não. Lembrando, pessoal, na semana que vem, os dados que vieram aí do mercado de trabalho afastaram um pouco a perspectiva de recessão, tá? Embora a probabilidade seja alta de a gente ter no segundo semestre de 2022 ou primeiro semestre de 2023 uma recessão nos Estados Unidos, esse dado ele deu um pouco de alívio para o mercado, porque o mercado estava realmente muito assustado com essa possibilidade aí de recessão. Então, em termos de indicadores macroeconômicos que podem movimentar o mercado, são esses, tá? Principal para mim é o CPI aí na próxima quinta-feira. E, pessoal, como eu disse para vocês no início do vídeo, eu estou montando uma posição de trade, tá? Essa posição de trade que eu estou montando é uma posição aí bem pequena, tá? Não é uma posição muito extravagante, né? Eu estou me posicionando aqui, pessoal, com apenas 5% da minha banca, tá? Não estou fazendo nada de muito
absurdo, não gosto de usar alavancagem, então não estou fazendo nada de muita aventura aí em termos de mercado nessa semana, até porque a gente vai ter o CPI na próxima quarta-feira, que dependendo de como ele vier, ele pode derrubar tudo, tá? Comecei a montar uma posição comprada, minha primeira entrada, minha primeira compra, né, ela foi lá na região dos 21.550 dólares, lá no sábado, tá, pessoal? Antes do mercado cair. Ah, Tainan, ferrou, né? Você comprou e ele tá caindo. Sim, comprei 2,5% da minha banca e tem mais uma ordem de entrada lá em 20 mil dólares, com mais 2,5% da minha banca. Então, o Bitcoin, que eu acredito que tem uma probabilidade até alta de buscar a região dos 20 mil dólares, se ele bater ali, ele vai encontrar a minha ordem lá e eu vou estar aí com 5% posicionado. Então, eu vou estar fazendo um preço médio ali entre os 21.550 e os 20 mil dólares. Meu stop vai ficar lá em 19.400 dólares. Meu alvo 1 está em 22.580 dólares. Se o Bitcoin for lá, subir e bater meu alvo 1, independente dele ter pego a minha ordem em 20 mil ou não, eu vou subir meu stop, que está em 19.400, para o meu preço de entrada, que é em 21.500. Beleza? Depois que subir, eu vou estar realizando um terço do meu lucro aqui em 22.580, ou seja, já vou estar com lucro garantido, não vou correr mais o risco de perder, porque meu stop já vai estar no preço que eu entrei. Meu alvo 2 vai ficar lá em 23.700, que seria o alvo daquele triângulo que estava sendo rompido para cima no sábado, mas o mercado em final de semana não é muito confiável, acabou indo para baixo depois de começar a romper para cima, tá? E o último alvo, pessoal, os 25.800 dólares, seria o alvo desse eventual fundo duplo se o Bitcoin conseguir ultrapassar essa resistência dos 21.900 dólares, tá? Se ele passar ali, forma um fundo duplo aí, esse seria meu alvo. Por enquanto, não aconteceu nada. Eu entendo que o mercado pode andar de lado mais tempo e por isso eu acabo fazendo o que eu estou fazendo agora, tá? Eu vou montando a posição aos poucos. Comprei um pouco ali, se cair mais, eu compro mais um pouco aqui embaixo. E essa é a minha estratégia no momento. Não estou fazendo mais nada, tá? Ah, Tainan, e aquela posição que você comprou para hold lá, 20%? Tá lá. Tá? E aquela outra posição que você montou lá no dia 13 de junho, com uma ordem 22.500 e outra lá em 17.500, tá lá também, parada, tá, pessoal? Aquela posição lá, o mercado não foi em 17.500, ele chegou perto, mas não bateu para pegar minha segunda ordem. E tá abaixo da minha primeira ordem, 22.500. Meu alvo daquela posição tá em 23.500, tá? Então, mercado ainda naquela operação, ele tá muito parado, tá? O range ficou muito grande, o Bitcoin resolveu lateralizar justamente nesse range, tá? Mas no geral, pessoal, é isso, tá? Abri essa posição até porque eu achei que aquela ali tá demorando muito para dar algum resultado, seja stop ou bater em algum alvo, tá? E no mais, vamos ver aí como o mercado vai se comportar na semana, pessoal. Acredito que tudo agora vai depender do CPI lá dos Estados Unidos. Se ele vier bom, pode ajudar o mercado, pode dar um alívio para o mercado, mesmo que isso não reflita em uma desaceleração aí no ritmo do aumento da taxa de juros por parte do Banco Central dos Estados Unidos na próxima reunião. Acredito que isso será positivo, tá? E no mais, pessoal, vamos aguardar, vamos ver aí. E desejo a vocês aí uma ótima semana, uma boa noite de domingo, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!